Boa tarde, boa tarde. Ó, já me tolhiram aqui. A última palestra eu falei que eu era botafoguense, aí me tolhiram depois, falaram, não pode falar não. Mas, pô, é tão pouca alegria que a gente tem, e também é tão difícil ver um botafoguense ao vivo, né? Meu nome é Bernardo Miller, eu sou diretor da unidade de negócios de infraestrutura do Grupo Priner. A unidade foi fundada no final de 2021. E, hoje a gente vai ter aqui, vou falar só sobre a programação. A gente vai ter, depois da minha breve palestra, que eu vou apresentar rapidamente a unidade, por que ela foi criada e quais são as nossas ideias para o futuro. E, depois disso, nós vamos falar sobre a hidrodemolição para estruturas de concreto, uma tecnologia que a gente trouxe para o Brasil recentemente e estamos desenvolvendo o mercado. É um crescimento, assim, uma melhoria muito grande em relação às atividades que são feitas hoje em dia de demolição convencional. Depois disso, vamos falar sobre um case de uma obra de demolição, foi a primeira obra de hidrodemolição. Então, foi a obra que nos possibilitou trazer grande parte dos equipamentos e começar a fazer esse trabalho. E depois a gente parte para, depois do coffee break, vai ter um coffee break, e depois a gente vai ali para trás, onde está montado uma estrutura do acesso suspenso, o Web Priner Deck, e também tem os equipamentos de hidrodemolição, tem um robô e tem os equipamentos semi-automatizados. Depois disso, segura aqui. E depois de tudo, a gente vai ter hoje um pequeno happy hour ali em cima, tem uma pizza e... aqui? Vai ser aqui embaixo. Então, uma pizza e algum tipo de bebida, né, Gustavo? Chopp sem álcool? Veremos. Então, vamos lá. Então, falando sobre a criação da UN de infraestrutura, nós começamos a trabalhar com a área de reforma de viadutos, de obras de arte especiais, com acesso suspenso, e daí começamos a enxergar uma possibilidade de aumentar os nossos serviços, os serviços do Grupo Priner. A Priner sempre foi muito focada na indústria, trabalhar com aço, metal mecânico, envolvido com isso, né, com acesso, pintura, isolamento térmico, e começamos a ver que essa área de concreto também tinha alguma coisa a ver conosco. Muito trabalho de OPEX, então OPEX em concessionárias, sejam rodoviárias, ferroviárias. Alguns dos nossos clientes industriais também precisam de trabalhos relacionados a concreto, e então criamos a unidade e começamos a procurar empresas, né, para poder fazer a entrada no mercado. Afinal, nós não tínhamos conhecimento de concreto, né? A Priner não tinha esse conhecimento. Então, ficamos um tempo procurando, não muito, quando achamos o Gustavo, a Gemaia, e conseguimos fazer um negócio feliz para todos os lados, e continuamos a procurar, né? Um pouco depois, no início desse ano, nós adquirimos também a Soigel, através da Gemaia, dessa vez, e continuamos procurando para onde mais, que outros tipos de serviços nós podemos oferecer, qual tipo de expansão geográfica ou de mercado ou de indústria a gente pode fazer, qual o próximo passo, né? Isso, a empresa, sendo quem veio ontem, a empresa é uma empresa de capital aberto, então tem sempre a necessidade de apresentar coisas novas, sempre dar passos novos. O investidor é um grande, nem digo que é uma cenourinha, mas ele empurra mesmo, né? A gente tem que fazer algo. Então, nessa busca de M&A, nosso crescimento, diria assim, a maior parte do nosso crescimento é baseado em M&A da nossa área, mas tem também, claro, o crescimento das próprias empresas, orgânico. Então, o que a gente procura? Sempre tem um fit cultural. Isso não funciona. Rapidinho. Ah, não? É porque acho que eu apertei embaixo aqui. Tem que ter fit cultural. Esse é um item dos mais importantes, porque a empresa tem que ter pelo menos valores similares,
as pessoas, o tratamento com os colaboradores também similares, programas similares, sinergias, eventualmente a gente tem, expansão de portfólio, como eu falei, a gente tem que expandir e ter maior retorno sobre investimento, sobre o capital investido individual do que o que nós já temos atualmente, proporcionar uma expansão regional e ter uma ampliação do mercado endereçável, conseguir atender uma gama maior de clientes. Então, aqui nós, como o nosso plano de expansão, como eu falei anteriormente, nós tínhamos dentro da própria Priner o acesso e Priner Deck, o acesso de andames convencionais e Priner Deck. Depois começamos a trabalhar com hidrodemolição, a partir do nosso conhecimento em hidrojato. Nós temos uma empresa que nós compramos em 2017 em Macaé, que é a maior empresa de hidrojato do país, tem 60 e poucas máquinas, então esse conhecimento da mecânica das bombas, que é complexo, nós já possuímos, então foi um pulo de saber o que um pouco diferente a gente tinha que fazer. Isso foi um crescimento orgânico dentro da própria Priner. Em seguida, entramos na área de concreto com a Gemaia, então reforço, recuperação, impermeabilização, injeção, plugagens, tamponamentos, e depois disso veio a Soigel, com solo, com geotecnia, contenção, fundação. Então a gente vai sempre pensando quais são os serviços adjacentes. Interessante aqui é que a cada novo serviço a gente abre pelo menos uma portinha aqui de serviços que estão próximos. Então a gente vai ampliando o nosso leque e vira um dos nossos grandes objetivos, né, é ficar mais próximo do cliente, conseguir oferecer mais para o mesmo cliente. Nossa expansão agora a gente não sabemos ainda. Temos algumas coisas aqui em mente e em estudo, mas ainda não nada fechado. A gente está sempre procurando novas oportunidades. Vou apresentar rapidamente cada serviço, tá? E depois eu passo já para a apresentação da demolição. Esse é o Priner Deck, que está montado ali atrás. Então, uma estrutura que é suspensa, é muito mais rápida de montar do que um andame convencional. Foi uma mudança cultural grande que teve no país em relação a acesso para a recuperação de pontes, de viadutos, de pires. E depois a gente começa a ver várias outras aplicações. Torres de TV a gente já colocou. Tem agora montado no casco de uma navio-plataforma. Tem 3 ou 4 níveis de trabalho. Se não me engano, é um trabalho que foi feito anteriormente com andame convencional, demora muito mais. Muito mais. Nós mesmos já fizemos. E o risco de horas de exposição das pessoas que estão envolvidas é muito maior. Esse é o robô de hidrodemolição que nós trouxemos. É uma tecnologia assim, totalmente inovadora. Ele funciona sozinho e tem uma pessoa com o joystick. A gente vai explicar um pouco melhor depois, mais para frente. A injeção de resinas é a tecnologia que a Gemaia foi a precursora no país. Já fez alguns, acho que milhões, né, de litros de injeção. Recuperação estrutural, a gente recupera, esse aqui é um bloco, foi um case que o Gustavo apresentou ontem. Reforço, uma barragem, né, que a gente fez todos esses reforços aqui de peso. Plugagens de galeria, e aí tem, apesar de, às vezes a gente achar que é só encher aquilo de concreto, né, tem uma tecnologia por trás disso, na execução do trabalho. Como fazer de forma que seja seguro, que garanta que ela foi toda preenchida. Já na Soigel, a prensa-ancoragem é a especialidade da Soigel, é aquilo que desenvolveu no país também a prensa-ancoragem. O solo grampeado, essa foto não dá para ver muito bem. Solo grampeado e tem também a estaca tirante, né? Cortina tirantada. Então é isso que eu tinha que apresentar, foi bem breve, realmente, para vocês terem uma noção melhor do que é a nossa unidade de negócios, o que a gente tem em mente, né, de expansão,
E espero que no próximo ano já, ou daqui a 6 meses, a gente faça um novo, já diferente, já com mais coisas aqui para apresentar. Sejam bem-vindos todos. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? Agradeço também pela Gemaia, pelo convite, tá? Estar aqui hoje para trazer um pouco sobre algumas das atividades que a gente exerce hoje dentro do grupo, de uma forma geral, e complementar aí as atividades aí que a gente tem dentro do grupo. Tá? Meu nome é Denis, eu sou coordenador técnico da engenharia e agora do departamento de infra, tá? E a gente veio falar aqui um pouco sobre hidrodemolição. As dúvidas surgindo, tá? Podem ficar à vontade para interromper a qualquer momento, tá? Como o Bernardo já falou há pouco, né? Dentro do grupo nós temos uma empresa que é especialista em hidrojateamento, na preparação de superfície e na aplicação de recobrimento para proteção, né, de superfícies metálicas. Tá? Dentro dessa modalidade de hidrojateamento, né, a gente tem muitas outras variâncias, e uma dessas variâncias é a hidrodemolição, que a gente vai apresentar para vocês aqui agora. Tá? A hidrodemolição, basicamente, ela consiste, né, no mesmo processo de bombeamento de água a ultra alta pressão, tá? Para quê? Com a finalidade da gente fazer remoções, né, superficiais sobre um substrato, seja ele metálico, seja um substrato polimérico, né, seja um substrato de concreto. Tá? Essa tecnologia de hidrodemolição ela é muito difundida na Europa. Né? Eles fazem muitas manutenções de mobiliário urbano, né, com hidrodemolição, exatamente por algumas questões que lá na Europa, atendendo legislações locais em relação à produção de pó, ruído, e também principalmente na Alemanha, quando foi feita a divisão das duas Alemanhas, né, a parte ocidental ela teve um progresso muito rápido, quanto a parte oriental ela ficou um pouco atrasada. Com a queda do muro, né, a necessidade de acompanhar, né, esse avanço nas infraestruturas, né, trouxeram aí a necessidade da aplicação do hidrojateamento. Como a Europa sofreu muito durante a Segunda Guerra, com questão de bombardeios, né, por toda a Europa você encontrava muitas bombas ainda que elas não explodiram, né? Essas bombas, quando você estava trabalhando no processo, né, de recuperação estrutural, de construção, né, essas bombas enterradas, né, elas vinham a explodir por conta do impacto mecânico gerado pelos marteletes. Tá? E aí veio o quê? A necessidade de uma tecnologia diferente. Tá? Essa tecnologia começou a ser desenvolvida com a aplicação do jato de água. Tá? Inicialmente, esse jato de água ele foi utilizado, tá, para fazer o desarme desses morteiros, dessas bombas, que era feito de que forma? Uma aplicação de um jato d'água concentrado com um tipo de abrasivo que ele faria a remoção do estopim da bomba e você conseguiria desarmar essa bomba e fazer a remoção com segurança. Posteriormente, eles perceberam que muitas vezes que eles usavam o hidrojato, eles conseguiam fazer remoções de rochas ou partes de concreto que ficavam acumuladas ao redor dessas bombas. E aí a tecnologia foi se desenvolvendo. Tá? Aqui para vocês estão vendo aqui, foi uma como o Bernardo citou, foi a primeira obra que a gente realizou aqui no Brasil, que o Grupo Priner realizou aqui no Brasil. Porém, essa tecnologia de hidrodemolição, ela já vem sendo aplicada, mas a passos muito lentos, né, que eu me recordo, hoje, o primeiro realizado aqui no Brasil foi na construção do navio, que foi o navio laboratório da Antártida, que ele tinha um lastro de concreto na parte interna, né,
e que precisava ser removido aquele lastro de concreto. Porém, você não poderia utilizar um processo um processo pneumático para evitar trincas nas soldas do casco. Então, foi um dos primeiros trabalhos a ser realizados para remoção de concreto com hidrojateamento. Posteriormente, vieram outros em menor escala, e agora a gente está com essa oportunidade grande de escalonar essa atividade aqui no Brasil. Tá? Então, aqui a gente explicando um pouco, né, o que é a hidrodemolição. O processo é muito simples. O processo ele é muito simples, é a aplicação de água a ultra alta pressão, tá? Que ela vai em contato com a superfície e ela vai fazer uma penetração pelas microfissuras que existem no concreto. Tá? Essas microfissuras vão causar microexplosões e vão acabar fazendo a remoção desse concreto superficial. A depender da profundidade que a gente tiver que trabalhar, a gente vai fazer emprego de ferramentas ou variações de vazão e de pressão nos equipamentos. Tá? Essa remoção, como eu falei para você, ela ocorre aí com essa geração geração de dessas tensões dentro da estrutura de concreto, tá? E a remoção é possível com a pressão do hidrojato a partir de 800 bar. Entendam, assim, a nomenclatura para dentro das áreas é muito, ela varia bastante. Vocês trabalham muito com o megapascal, né? Então, a gente costuma trabalhar muito com bar e com PSI. Aqui, no caso, a gente consegue fazer já uma remoção de superfície de concreto a partir de 10.000 PSI. Tá? 10.000 PSI já são suficientes para você conseguir fazer uma remoção superficial do concreto. Não é uma remoção profunda, mas já é uma remoção superficial que vocês vão conseguir um resultado como se fosse uma escarificação. Conforme você vai variando a pressão e o volume, você vai conseguindo resultados um pouco diferentes na aplicação do concreto. Tá? Para o trabalho que nós realizamos lá em Xique-Xique, a gente estava com uma superfície com 60 megapascal, a dureza do concreto. O equipamento, nós estávamos trabalhando com aproximadamente 2.500 bar de pressão. Isso vai equivaler aproximadamente a 250 megapascal de pressão sobre a superfície. Tá? Essa pressão aplicada, né, na superfície, ela é capaz de você ter alcançar profundidade na remoção do concreto, sem danificar a estrutura, metálica, tá? Com muito maior controle e sem propagação de trincas. Tá? Essa é uma das principais aplicações do hidrojateamento. Você não tem propagação de trincas. Além disso, você consegue outros benefícios também, que é a baixa produção de resíduo, produção de pó, maior segurança, menor exposição a risco para os colaboradores. Aqui já falei um pouco sobre a questão da configuração de vazão e pressão, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Tá? Aqui a gente colocou um vídeo ilustrativo para vocês entenderem como é que funciona. Né? Então, você vai aplicando, né, você faz a aplicação do jato d'água pressurizado. Tá? Esse jato d'água ele vai ter o impacto com a superfície e ele vai procurar esses caminhos, essas microfissuras, tá? E ele vai fazendo a remoção. Podem perceber, né, que aí no vídeo a gente mostra que a estrutura metálica ela não é danificada. Aí vocês podem me perguntar, mas Denis, com uma pressão de 2.500 bar, 3.000 bar, eu não vou danificar a estrutura metálica? Desde que essa estrutura metálica não esteja danificada por corrosão avançada, essa superfície metálica ela não vai ser danificada. Muito pelo contrário. Você vai tratar essa superfície metálica, você vai remover os óxidos dessa superfície metálica e vai garantir uma melhor preparação da sua superfície para fazer a sua manutenção.
aqui a gente vai passar para vocês como é que funciona o processo. Muita gente pergunta, né, como é... Sim, sim. A gente vai explicar o processo agora, tá? mas foi já mostra que ela já está com bastante atenção no processo, tá? O processo, então, como a gente falou, é um processo de pressurização de água, tá? A gente vai usar um equipamento aí de uma bomba positiva, né? Que ela vai fazer o quê? Ela faz a admissão da água. Aí, como ela perguntou, que tipo de água que a gente pode usar? Água potável, tá? Aí a gente depois pode comentar também sobre essa questão da disponibilidade da água potável, tá? Mas assim, o mais indicado para o equipamento é a utilização de água potável, por quê? Para evitar alguns processos abrasivos na parte interna do equipamento, porque é um equipamento, como a gente, o pessoal de mecânica fala, ele tem espaços muito pequenos entre as partes internas da bomba, tá? E qualquer tipo de particulado que possa estar em suspensão nessa água, ele vai causar danos nas partes internas da bomba, tá? Além de que, se eu tiver qualquer outro tipo de cloreto, fosfato, fluoretos em suspensão na água, a gente pode provocar também uma aceleração aí nos processos de corrosão, no caso de superfícies metálicas, tá? Então, o processo consiste em quê? A gente tem uma fonte de alimentação de água potável. Essa água, ela é admitida para um equipamento, tá? Esse aqui é um dos equipamentos que nós temos, tá? É uma bomba de 3.000 bar de pressão, 41 litros por minuto, tá? Impulsionada por um motor a diesel de 6 cilindros de 250 kW, tá? E aí nós temos o quê? Nós temos o nosso jato de água a ultra alta pressão. Aí todo mundo está olhando aqui, né? Um operador aqui trabalhando com uma pistola manual. Vamos falar agora também sobre os processos. Esse hidrojateamento, esse processo, ele pode ser feito de que forma? Tá? Esse hidrojateamento ele pode ser feito de forma manual ou de forma semi ou automatizada. Tá? Aqui a gente tem um exemplo aqui do case que o Kevin vai apresentar depois. Tá? Aqui nós temos aqui a base de uma torre eólica, né? Onde o processo era fazer aqui uma remoção de um revestimento aqui de 3 a 5 centímetros ao redor da torre, tá? E aqui na parte de cima nós tínhamos que fazer uma remoção de 30 a 40 centímetros de profundidade, com a finalidade do quê? De expor a armadura para quê? Para que a gente pudesse fazer um reforço nessa estrutura, tá? Ali em cima vocês podem ver, é o equipamento, é um semi-automatizado. Aqui fora a gente tem esse equipamento. Depois aqui da apresentação nós vamos poder visualizar. Tá? E essa aqui é uma unidade de pressurização. Tá? Essa aqui é uma outra unidade, uma bomba também, 2.500 bar, 41 litros, 362 cavalos. Tá? Agora, para a gente falar um pouco de como é que funciona a mecânica do hidrojato. Tá? Então, quando a gente fala de hidrojato, a gente fala de água a ultra alta pressão. Alguém consegue imaginar o que seja essa água a ultra alta pressão? Então, tem uma caneta? Tem uma caneta? Quando eu estiver falando de água a ultra alta pressão, eu falando de, eu estou bombeando água a 2.500 bar de pressão. Presta sua mão, Gabriel. 2.500 bar de pressão. Eu estou aplicando 2.500 quilos por centímetro quadrado. Ou seja, eu estou aplicando aproximadamente 2.500 quilos aqui, ó, equilibrado nessa caneta aqui. Então, essa região, essa área quadrada aqui de aproximadamente 1 centímetro, ou seja, a força do jato é de 2.500 quilos por centímetro quadrado.
eu acho que é suficiente para a gente poder remover alguma coisa, né? Obrigado, Kelly. Então, como é que é? Quer pergunta? Pergunta? Não? Tá. Então, vamos lá. Então, a gente está saindo com água com uma extrema potência de um equipamento de hidrojateamento. Porém, eu não tenho só alta potência, eu tenho aqui também alta velocidade. Tá? Essa aqui é uma foto de um bico de jato. Tá? O fluxo do jato d'água basicamente tem essa configuração. Tá? E a gente vai falar um pouco agora sobre essa questão da potência. Denis, qual que é a área que tem maior potência do jato d'água? Tá? Aqui a gente tem um esboço, aqui, um desenho, né, como se fosse esse bico aqui de hidrojato, tá? Onde D é o diâmetro do bico. Tá? Onde D é o diâmetro do bico. Tá? Aqui a gente tem uma área, essa área azul mais escura, que é a área de núcleo de jato. Essa área do núcleo de jato é a área de maior potencial de corte do bico de hidrojato. Tá? É onde eu tenho a maior força concentrada para a remoção a remoção de depósito sobre o substrato. Tá? E qual é o tamanho desse núcleo de jato? Esse núcleo de jato ele vai variar de acordo com o diâmetro. Ou seja, se eu tiver aqui um bico de 0,3 milímetros, certo? O tamanho do núcleo de jato é 100 vezes o diâmetro do bico. Tá? Ou seja, 0,3 milímetros, eu tenho aqui aproximadamente 3 centímetros de maior potencial de corte desse bico. Tá? Ah, eu tenho um bico aqui de 1 milímetro. Qual que é o tamanho do núcleo de jato? 100 milímetros. Tá? Ou seja, nessa área aqui é o maior potencial de corte. O que é o maior potencial de corte? Corta o quê? Qualquer coisa menos aço. Corta qualquer coisa menos aço. Tá? Denis, eu consigo cortar metal? Consegue, mas é um outro processo. Tá? Para que a gente... Acho que foi você que perguntou ontem, né? A gente falou sobre o processo de corte de pedra, corte de metal. Para que você possa fazer esse corte, aí você tem que entrar com um meio abrasivo para você conseguir algum resultado na questão de corte de metal, corte de pedra. Tá? A nossa área de trabalho, basicamente, ela vai estar aqui entre núcleo de jato, que seria um posicionamento mais próximo da antepara, no caso que a gente vai estar jateando, tá? E na área de jato compactado. Tá? A área de jato compactado é o quê? 3,5 vezes o tamanho do núcleo. Tem um diâmetro de 1 milímetro, o núcleo de jato 100 milímetros, o jato compacto 350 milímetros. Certo? Essa área é a área efetiva de trabalho. Dentro dessa área aqui, eu tenho efetividade na produção, na execução do jato. Após essa área aqui, a gente já tem uma área que a gente chama de área de formação de gotas, ou área de dispersão. Essa área de dispersão, aqui na foto, você já começa a perceber aqui, essa área aqui, é a área onde você começa a dispersar. Quando você começa a ter essa dispersão, o que acontece? As gotas já começam a perder potência, porque elas começam a se dispersar, porque o jato não está mais compactado. E o que você consegue obter nessa área aqui? No máximo, uma lavagem. Nessa área você já começa a ter uma lavagem da superfície. Tá? Você consegue ter corte, remoção? Não, você não tem corte e remoção, mas você tem uma lavagem. Tá? Então, seria poderia pensar agora, então eu vou só aumentar o bico aqui, eu vou ter uma área maior de núcleo de jato para demolição ou tratamento de superfície. Seria só a gente aumentar o diâmetro do bico para ter um núcleo de jato maior. Isso tem algum impacto no trabalho, em equipamentos? Sim, agora a gente também vai falar a questão de energia, né? Para a gente ter uma conservação de energia aqui, não basta eu aumentar o diâmetro do bico para que eu tenha um maior comprimento, para que eu tenha um maior alcance
do tamanho do núcleo ou do jato compactado. Para que isso funcione, eu preciso que o equipamento tenha o quê? Uma reserva de energia para que ele consiga empurrar essa água para cá e que ele possa gerar essa força suficiente para que você tenha efetividade na sua remoção. Tá? Por quê? Um exemplo mais ou menos o seguinte. Lá na sua casa, você tem a sua mangueira ali, mangueira de jardim. Aí, quando você quer, eu quero projetar água a uma distância maior. Aí você aperta ali a pontinha, né, da mangueira, assim, né, para espirrar água mais distante, né? Porém, ela tem um limite. Se você quiser mandar água mais distante, eu quero alcançar aquela plantinha que está lá em cima do muro, lá, você tem duas opções. Ou você abre mais a torneira para ganhar mais vazão, né? Ou você vai esticar a mangueira até lá, né? Essa é a opção. Então, aquele negócio, você tem que ter um equipamento, né, compatível para que ele tenha força suficiente para manter essa pressão. Por quê? Quando se for aumentando o diâmetro, você também vai perdendo potência na máquina. Então, ela tem que suprir essa potência que você está perdendo com o aumento do diâmetro. Tá? Sim. Um diâmetro maior significa mais vazão de água. Sempre mais vazão de água. Tá? Muito bem. Aqui nós falamos, então, já da questão da potência do jato, tá? Do comprimento do jato. Mas um dos principais fatores também que proporcionam essa remoção de contaminações sobre o substrato que a gente está aplicando hidrojato é o quê? Se a gente tem pressão, automaticamente, quando a gente fala em pressão, você já relaciona o quê? A velocidade da água. Tá? Para vocês terem aqui, fazerem uma correlação, então, a gente tem aqui um jato de água, né, saindo com uma pressão de 2.500 kg por centímetro quadrado, tá? E a uma velocidade aproximada de mais de 570 metros por segundo. Ou seja, mais de 2.000 km por hora. Então, a gente pode imaginar o seguinte. Imagina uma cacetada de 2.500 quilos, né, a mais de 2.000 km por hora sobre uma superfície. O que tiver na frente vai ser removido, com certeza. Tá? Desde que não seja metal. Tá? Aí você vai falar, muito bem, como que eu controlo tudo isso, né? É muita potência, é muita força, é muita velocidade. E aí a gente vai falar assim, de que forma que você aplica isso na prática? Como que a gente pode aplicar isso daí na prática? Nós temos diversos métodos. A gente vai apresentar aqui para vocês agora, primeiramente, aqui a questão da aplicação, da aplicação manual. Tá? Aí você vai falar, Denis, é possível você aplicar manualmente hidrojato com essa potência, com essa velocidade? Sim, a gente consegue aplicar o hidrojato com essa potência e com essa velocidade. De que forma? Nós temos artifícios hoje, a gente tem uma série de artifícios mecânicos nos equipamentos que eles auxiliam a gente a fazer uma regulagem, uma equalização da pressão e da vazão. Para quê? Para que eu não tenha sobre o operador uma força reativa extremamente alta. Certo? Então, aí vem o quê? A aplicação manual. Mas, com tanta tecnologia, é necessário ainda fazer uma aplicação manual? Sim. Como várias outras modalidades, a gente sabe, por exemplo, que numa modalidade, por exemplo, de pintura, né, você tem a aplicação da tinta com equipamento. Mas ainda é necessário o cara ir lá com um pincel para fazer os recortes na estrutura, né? A aplicação do concreto, a mesma coisa. Você consegue fazer projeção, mas nada vai também tirar aquele acabamento manual, né, do operador, do trabalhador. Então, você ainda tem essa questão da aplicação manual do hidrojato. Tá? E aqui existem alguns tipos de pistola que a gente vai mostrar para vocês. A gente colocou aquela primeira ali, tá? Mas aquela ali é uma pistola mais direcionada para a preparação de superfície para a parte de remoção de tintas. Tá?
Para o nosso caso aqui, que seria de hidrodemolição, a gente utiliza esse tipo de pistola. Tá? É uma pistola que tem acionamento pneumático, onde eu uso um bico para fazer remoção de concreto. Tá? Porém, existem muitas variações. Tá? Eu tenho variação numa pistola com acionamento pneumático, tá? Onde eu uso a pressão de ar comprimido para fazer o acionamento do fluxo de água. Eu tenho pistolas de acionamento mecânico. Essas pistolas de acionamento mecânico, elas não funcionam para pressões ultra alta elevadas. Tá? Ela vai funcionar bem com equipamentos aí de menor pressão. Tá? A gente está falando aí entre 500 bar, 700 bar, você usa um acionamento mecânico. Você não precisa de tanta eletrônica ou de algum acionamento, dispositivo pneumático, para fazer esse acionamento. Uma simples válvula mecânica resolve o seu problema. Tá? Porém, você tem também equipamentos mais modernos. Tá? Você tem pistolas elétricas. Tá? As pistolas elétricas, elas têm um tempo de resposta muito mais rápido, onde qualquer leve pressão, qualquer alívio de pressão no gatilho, automaticamente você vai dar o stop na bomba, você vai cessar o fluxo de água do equipamento, ou seja, são pistolas muito mais sensíveis, em contrapartida, muito mais seguras. Tá? E você tem pistolas aqui no Brasil, eu já só vi uma vez, mas só em feira, que é a pistola eletrônica. A pistola eletrônica, ela funciona, ela é uma das mais seguras, porque o operador ele usa uma luva, né? Ele usa uma luva onde ele tem um sensorzinho que fica dentro dessa luva, e essa pistola ela só funciona quando ele segura, quando ele empunha a pistola, ou seja, é uma antena, né? É como você fechasse o contato de uma antena. Aqui dentro tem uma antena, e na hora que você fecha esse contato, ele aciona a alta pressão da bomba. Qualquer alívio de pressão que ele tiver na pistola, né, a mesma coisa, o equipamento ele vai parar automaticamente, ou seja, extremamente segura. Tá? Porém, é uma tecnologia aqui no Brasil ainda pouco utilizada. Tá? Hoje, as mais utilizadas são pneumáticas e elétricas. Tá? As mecânicas para equipamentos de menor pressão. Aqui alguns exemplos, né, de utilização da pistola manual. Tá? Podem ver, sim, tem uma outra questão que a gente precisa abordar também em relação à utilização da pistola manual, que é o quê? É a proteção para o operário. Tá? Obrigatoriamente, quando você vai fazer uma aplicação de hidrojateamento, seja ele de alta ou de ultra alta pressão, manual, obrigatoriamente os operários eles têm que estar utilizando esse tipo de vestimenta. Esta vestimenta é uma vestimenta de alta tenacidade, tá? Onde ela resiste pressões altas e ultra alta elevadas. Tá? Quando você fala assim, mas é uma roupa que resiste, eu posso ficar lá, passar? Não é ficar passando o jato sobre a roupa. Ele resiste ao quê? A uma passagem, no caso de um eventual acidente, o jato d'água passar sobre a roupa, ele vai proteger o operário de uma possível lesão, um possível corte. Tá? Mas, obrigatoriamente, quando você vai fazer hidrojato manual, o operário tem que estar utilizando a roupa de proteção. Tá? Aí a gente vai seguir agora para falar um pouco dessa questão da força de reação. Né? Como a gente falou aqui, que eu dei o exemplo aqui com o Gabriel, que a gente falou que quando você aplica, né, um hidrojato sobre uma superfície, a gente tem uma lei da física, né, que ela fala da força de ação e reação. Tá? Então, quando eu aplico 2.500 quilos de pressão numa superfície, esses 2.500 quilos eles estão sendo aplicados contra mim. Certo? Esses 2.500 quilos estão sendo aplicados contra mim. Então, o que acontece? A gente tem que ter um equilíbrio de forças aqui. Ou seja, a força que o jato exerce sobre a superfície tem que ser
suficiente para que o operador consiga fazer uma força reativa para que ele consiga sustentar essa pistola durante a operação. Tá? O mesmo seria o quê? Ele também tem que ter força suficiente para sustentar o peso que esse equipamento exerce, né? A força-peso gravitacional aqui, ele tem que ter força suficiente para sustentar. Ou seja, eu não vou poder colocar um equipamento extremamente pesado e nem com uma força excedente sobre o operador que ele não consiga suportar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de força. Para que haja esse equilíbrio de força, tá? A gente tem algumas regras, né? Para que a gente tenha para que o operador consiga trabalhar com essa força de recuo, tá? Aqui a gente tem a formulinha, né, para conversão de força, né, onde o que é a vazão gerada pela unidade de pressão e P é a pressão propriamente dita, tá? E por convenção nós utilizamos a seguinte convenção: se essa força reativa for inferior, né, a 150 newtons, tá? O operador pode fazer o trabalho dele com a pistola manual sem necessidade de nenhum apoio, que seriam o quê? Esses equipamentos que a gente conhece, são os equipamentos mais leves, equipamentos de 500 bar, 350 bar, que eles não geram força reativa o suficiente, tá, para afetar o operador durante o processo de trabalho dele. Ou seja, tem menos fadiga, o equipamento é mais leve, é um equipamento mais leve. Tá? Entre 150 newtons de força reativa e 250 newtons de força reativa, podem ver aqui o seguinte: o operador ele já necessita de um acessório, que é um acessório de apoio, ou seja, ele precisa trabalhar com esse equipamento já apoiado. Ele já precisa utilizar o quê? Um apoio cervical ou um apoio no quadril para que ele consiga sustentar a força que esse equipamento faz contra ele. Tá? Que é uma força, assim, aparentemente não, mas é uma força muito grande. Tá? E a partir de 250 newtons, a recomendação já é que qualquer tipo de aplicação superior a 250 newtons deve ser feita com um processo mecanizado. Não é mais possível realizar um processo manual com esse equipamento, por questões de segurança. Tá? Por questões de segurança. Agora a gente vai vir aqui com um exemplo prático. Tá? Nós temos aqui uma unidade de pressão, tá? Uma bomba de 3.000 bar, 41 litros por minuto. Tá? A força reativa dessa unidade de 3.000 bar, 41 litros por minuto, ela vai resultar numa força de recuo de 529 newtons. Ou seja, é possível fazer uma atividade manual com esse equipamento, com esse dispositivo? Não. Ah, Denis, mas você falou que vocês estavam com esse equipamento lá, trabalhando, e vocês fizeram o equipamento manual, a atividade manualmente. A gente fez a atividade manualmente, como eu falei para vocês. Nós temos dispositivos de alívio de pressão e de vazão, onde eu consigo reduzir essa força para que ela fique dentro da faixa tolerável e eu possa fazer uma aplicação manual com segurança. Tá? Então, ali, ó, manualmente, acima dessa força-reação, não é permitido. Tá? Quando acontece uma situação dessa, imediatamente eu tenho que pensar no seguinte: eu não posso fazer um trabalho manual. Então, eu preciso do quê? De um dispositivo para que ele possa absorver essa força, tá? E eu realizar meu trabalho. Tá? Para isso, o que acontece? Nós temos alguns dispositivos semi-automatizados e dispositivos automatizados que realizam esse trabalho. Tá? Aqui a gente tem um equipamento aqui, que é a Multiworker. Tá? A Multiworker ela absorve forças reativas até 600 newtons, tá? De força, ou seja,
Aqui a gente está aplicando o hidrojato na superfície, tá? E vocês podem ver aqui, ó, o esforço extremo que o operador está fazendo aqui para a aplicação do jato, tá? Então ele está lá, assim, qual é a força que ele está exercendo aqui? Ele praticamente não exerce força nenhuma, ele só direciona o equipamento, para a realização do trabalho na superfície, porque todo o trabalho que está sendo feito aqui de absorção de força está sendo feita no equipamento, tá? Aqui também na imagem ao lado aqui também vocês podem ver, ó, o operador está aqui fazendo o trabalho aqui de escarificação no bloco, o equipamento está funcionando, né? A ultra alta pressão com toda a vazão, e o operador está ali, ó, está trabalhando ali na parte de trás do equipamento. Pode ver que assim, aqui como não está tendo projeção, ele não está tendo a necessidade de usar uma roupa de proteção, tá? E está trabalhando de forma totalmente segura, tá? O fluxo de jato está distante dele, o equipamento não permite que o fluxo de jato seja direcionado para o operador, então ele está trabalhando aqui de uma forma totalmente segura. Depois nós vamos ver aqui o equipamento, tá? Esse equipamento a gente trouxe aqui para expor para vocês, tá? Esse equipamento é um equipamento, é a Multiworker, tá? 250. Ele tem uma pressão máxima admissível aí de trabalho de até 3.000 bar de pressão. Uma vazão, ele trabalha com vazões máximas de até 80 litros por minuto, força de recuo admissível de 600 newtons, e é um equipamento extremamente leve, ele pesa aproximadamente 90 quilos. Ou seja, é um equipamento muito móvel, tem uma mobilidade muito grande, e como vocês podem ver aqui no slide anterior, né, você pode trabalhar com ele acoplado aqui numa plataforma de andaime, pode ser acoplado também numa plataforma elevatória articulada, tá? Um cesto que resista aí até uns 250 quilos de peso, ou seja, você tem total capacidade de transportar o equipamento e um operador para fazer trabalhos em altura, no fundo de tabuleiro de ponte, em pilares aí mais altos, onde você precisa desse acesso com um equipamento mecanizado. Então ele pode ser aqui, a gente faz essa remoção aqui das rodas, né? E ele tem um dispositivo para você prender ele na plataforma elevatória. O equipamento ele tem certificação dos fabricantes de plataforma elevatória exatamente para realizar esse trabalho, ou seja, se necessitar de alguma certificação do fabricante, alguma carta de liberação da utilização do equipamento, os fabricantes de plataformas elevatórias eles disponibilizam isso para a gente poder fazer esse tipo de trabalho. Agora falando da parte automatizada, tá? Esse também é um robô que nós adquirimos também recentemente, tá? Ele pode ser operado manualmente por radiofrequência, ou seja, o operador ele pode fazer a operação dele através de um joystick. O operador vai estar lá trabalhando numa distância segura e realizando o trabalho de remoção de concreto numa distância segura, tá? Fazendo os avanços, as manobras com o equipamento, como também você pode trabalhar com o equipamento de forma automática. Esse equipamento você trabalha ele de forma automática, onde você faz as programações, onde você vai programar o avanço, a profundidade que você vai querer, o número de passadas que você vai querer da superfície para atingir determinada profundidade. Então, você consegue uma maior eficiência desse equipamento sem estar expondo um colaborador a uma situação de risco. Aqui foi um teste que a gente fez em viaduto em São Paulo, e aqui a obra lá de Xique-Xique, na Bahia, nas torres eólicas. O robô também trabalha com a pressão admissível aí de até 3.000 bar de pressão, 80 litros, recuo de 600 newtons de força, tá? E o peso também é um robô, também é um equipamento leve.
Ele é muito fácil para ser transportado, porque ele é totalmente modular. Você consegue modular ele de várias formas, porque você consegue transportar facilmente. Ele, basicamente, toda a estrutura dele é de alumínio, né? Ou seja, é muito fácil para você transportar. Você consegue trabalhar com ele tanto em áreas mais estreitas como em áreas mais largas. Aqui, no caso desse viaduto em São Paulo, a necessidade que eles tinham uma pista de 8 metros, onde nós iríamos trabalhar somente em 4 metros. Ou seja, nós modulamos o equipamento para trabalhar exatamente nesses 4 metros, sem ter a necessidade de interromper parcialmente a pista ao lado. Ou seja, ele é muito versátil nessas... se eu tivesse, por exemplo, Denis, passar ele entre um corredor de 1,20 m, 1,80 m, você consegue modular ele para que ele consiga trabalhar nessas áreas mais estreitas também. Tá? Aqui tem uma gravura aqui explicando mais onde seriam as aplicações, né, da hidrodemolição. Tá? A gente pode aplicar a hidrodemolição basicamente em todas as obras de arte urbanas, né? Portos, aeroportos, represas, túneis, shoppings, pontes. Tá? Mas ele trabalha em porto, aeroporto, de que forma? Eu posso fazer não só hidrodemolição, reparo de pista, mas eu posso fazer remoção de borracha, remoção de demarcação horizontal, remoção de tinta, melhorar a aderência, por exemplo, de pista de aeroporto, né? Eu posso fazer reparos estruturais, tá? Eu posso fazer remoção de revestimentos poliméricos, eu posso fazer remoção de revestimentos intumescentes, ou seja, as opções são muitas. Tá? E aqui no Brasil, a gente pensando na questão da aplicação da hidrodemolição, quando estive conversando esses dias com um colega, e a gente estava falando um pouco, ele perguntou, vi um vídeo seu lá no LinkedIn, falei, legal. Aí ele falou, mas isso daí se aplica aonde, como? E a gente estava conversando, né? E a gente estava falando sobre mobiliário urbano, né? Ele é engenheiro civil, sou engenheiro mecânico. Aí, imediatamente, a gente trouxe para a conversa, ele falou assim, mas o que você imagina de mobiliário urbano, né? Assim, quando que você tem que fazer manutenção imobiliário urbano, né? E aí ele remeteu o seguinte, quando você pensa em mobiliário urbano, o que você pensa de mobiliário urbano em boa conservação, planejado e feito numa construção mais moderna? Aí a gente estava conversando e a gente falou de Brasília, né? A gente falou de Brasília. Brasília é uma cidade planejada, basicamente toda construída em concreto, né? Brasília tem 63 anos já. Brasília tem 63 anos. Você tem oxidação da estrutura, a estrutura metálica sobre o concreto, dependendo do tipo de exposição, entre 10 e 50 anos. Ou seja, todo esse mobiliário urbano já está suscetível a algum tipo de manutenção. Aí, se você for pensar em outras cidades que cresceram aí de uma forma não planejada, por exemplo, como São Paulo, como Rio, né? Então você tem mobiliário urbano de diferentes idades, né? E com diferentes graus de degradação, cidades que são próximas ao mar, que sofrem com ação de maresia, cidades que sofrem com muita umidade, ou com altas variações de temperatura. Então você tem muitas aplicações de hidrodemolição para reparos estruturais. Tá? Hoje, a gente está falando aqui, a gente está passando o case da hidrodemolição, mas essa hidrodemolição ela pode ser usada não só para remoção superficial do concreto, tá? Como a gente coloca aqui em algumas fotos, como também a gente pode fazer outros tipos de serviço com demolição, que seria recuperação de lajes, de pisos e de pavimentos, como eu acabei de citar para vocês. Em aeroportos, a gente pode fazer a remoção de borracha, remoção de pintura com poliuretano. Tá?
A gente tem a opção também de fazer remoção de pichações, remoção superficial de algum contaminante. Sim, senhora, pode deixar, eu vou me adiantar aqui, está acabando. Eu já estou sendo cobrado para falar mais rápido. Ontem você não fez isso com o Léo, hein? Tá. Então, aqui, a gente pode fazer, além dessa remoção, nós podemos trabalhar também com o quê? Com a renovação e com a limpeza dessa superfície. Eu posso fazer algum tipo de remoção de alguma incrustação, eu posso remover... A gente teve, recentemente, na Avenida Paulista, a gente foi ver uma oportunidade, um escopo de fornecimento de um trabalho no MASP, onde a gente ia fazer remoção de tinta das colunas de sustentação e uma lavagem da parte do vão central, que ele estava muito impregnado de fuligem de escapamento. Por quê? Fica às margens da Avenida Paulista, um movimento muito grande de carro, de veículos, e toda aquela fumaça fica impregnando no teto do vão central do MASP. Então, um escopo onde você faria uma lavagem, uma renovação ali naquele concreto ali, sem estar removendo o concreto. Tá? A escarificação, tá? Que é a escarificação para o quê? A aplicação de uma nova camada de concreto, uma camada de grout, aplicação de algum tipo de polímero. Então, a escarificação também é uma oportunidade. Tá? As limpezas, como eu falei aqui, remoção de pintura, resina, polímeros, borracha, emulsão asfálticas, a gente consegue também aplicar a questão da hidrodemolição também, muito também em juntas de dilatação de viadutos, remoção de resíduos orgânicos, vertedouros de represa, de barragens, tá? E aumento do coeficiente de atrito. Aqui algumas aplicações, tá? As vantagens, né? Quais são as vantagens da utilização do hidrojato? Dentro da construção civil, a gente tem uma série de desafios aí a serem vencidos. Volume de mão de obra, lesões causadas por esforços repetitivos aí, dermatoses, perda auditiva, enfim. Se você tem uma série de desafios a serem vencidos hoje dentro da construção civil. Para vocês terem ideia, a gente tem um registro de martelete pneumático, onde o ruído realizado por um martelete pneumático varia entre 100 decibéis e 130 decibéis. A faixa tolerável aí de exposição para um dia de trabalho de um trabalhador aí é de 85 decibéis. Tá? Ou seja, tem muita exposição a risco das formas convencionais que a gente trabalha hoje. Ou seja, a hidrodemolição vem trazer alguns benefícios. Dentre eles, como a gente comentou aqui inicialmente, né, que é a não geração de microfissuras. Tá? O martelete pneumático, a partir do ponto de aplicação, você tem uma propagação de trincas, já com estudos de até 30, 40 centímetros ao redor do ponto de aplicação. Né? Você não tem o dano da armadura metálica, ou seja, a água ela não vai danificar a armadura, você fica com a sua armadura intacta e tratada. Tá? Remove oxidações, cria a superfície ideal para novas aplicações, você consegue fazer remoções spot, você consegue selecionar quais são as áreas. Eu não preciso demolir uma área gigante, eu preciso trabalhar só nesse quadrante aqui. Você vai conseguir trabalhar exatamente naquele quadrante. Preciso fazer Denis, eu consigo fazer um corte de 15 por 30? Você consegue ter essa precisão no corte. Obrigado, Letícia. Tá? Não gera poeira, tá? É um problema muito grande aí também dentro das áreas de construção civil, que são as silicoses, tá? Dermatoses, menor emissão de ruídos, a gente tem uma alta produtividade e diminui prazos, tá? Alta precisão na remoção, diminui a exposição do colaborador a risco, diminui o efetivo para execução de trabalho e reduz as etapas do processo.
Agora há pouco a gente estava conversando aqui com o Lúcio, né? A gente estava passando para ele aqui apresentando o equipamento para ele, e ele falou assim, nossa, nós vamos conseguir pular várias etapas do processo com a aplicação do hidrogel. Eu falei, sim. Por exemplo, você faz a remoção ao mesmo tempo que você já trata a estrutura metálica. Então, você não precisa fazer o tratamento, fazer a remoção para depois ir fazer o tratamento na superfície metálica, depois você ir aplicar um inibidor. Não, com um processo único você já realiza tudo. Outra questão, a geração de resíduos, né? A geração de resíduos. A gente foi fazer um teste com uma empresa em São Paulo, no viaduto, né? E onde eles reclamavam muito da questão de resíduos. Nós fizemos um teste lá numa área que eles determinaram, e logo após esse teste, o pessoal já chegou lá e até perguntou, né? Vocês já recolheram o resíduo? Não, o resíduo que está é esse aí. É só aquele pó que sai misturado com água, que a água escorre e já carrega o resíduo junto. Ou seja, você não tem aquela formação enorme de resíduos, tá? A gente vai passar aqui para vocês aqui, ó. A foto é depois, né? Achei que era antes. É depois. Mas aqui eu vou adiantar aqui só para você, só para a gente não perder o pique aqui, né? Aqui. Não. É esse aqui. Ó, essa aqui é a frente de trabalho que a gente foi visitar lá. O trabalho deles é esse aqui, tá? Ou seja, uma equipe extremamente grande, muitas pessoas aqui expostas ao risco. O cara trabalha 2 pessoas aqui para operar um martelete pneumático aqui de 30 quilos. O cara tinha que fazer pausas frequentes, um volume muito grande de resíduo gerado aqui na área, tá? Eu tenho trabalhar aqui bastante na questão da remoção desse resíduo, tá? Enquanto que o hidrojateamento ali, aqui a gente estava só curiando ali em volta, né? Só como espectador, mas aqui. O operador único é esse aqui, ó. Então, todo esse trabalho que eu estava fazendo com todo esse pessoal aqui, nessa condição, eu estaria fazendo só com um operador. Tá? Só para a gente... Deixa eu voltar aqui agora. Tá. Falando ainda das vantagens, né? Aqui a gente pegou um artigo, né? De um instituto especializado, né? O Instituto Sueco de Pesquisa de Cimento em Concreto, onde ele faz um estudo em que a expectativa de vida de superfícies tratadas com hidrodemolição, elas geram em torno de 21 a 35 anos, tá? Contra 7 a 12 anos de superfícies tratadas com equipamentos de impacto. Ou seja, essa propagação de trincas, os danos na estrutura metálica, né? As vibrações, a propagação de vibrações na superfície, elas são com o tratamento por hidrodemolição, elas são mitigadas, tá? Já falei, né, da próxima, né, da parte de segurança, né? Mas uma outra vantagem que a gente tem também com o hidrojateamento, como eu falei dentro daquela tabela lá, são exatamente aqui. A exposição a risco dos operadores, tá? Principalmente no que se refere à ergonomia. Com equipamento automatizado ou semi-automatizado, um único operador ele consegue trabalhar um dia inteiro com o equipamento, sem ter nenhum tipo de fadiga muscular. Mas que ele vai falar, assim, eu estou cansado de ficar de pé, né? Mas assim, ele não tem nenhum tipo de força reativa sobre o operador, ou seja, ele consegue trabalhar, ele consegue render muito mais, ele consegue produzir muito mais, tá? Além de prevenir uma série de lesões aí causadas aí por trabalho, por vibrações, por impacto, produção de poeira, né, como a gente falou, tá? Isso aqui a gente já passou. Aspectos de qualidade, tá? Aqui no Brasil, nós não temos uma regulamentação específica para atividade hidrojateamento, tá?
mas nós temos aqui a NR34, que é uma norma que rege a construção naval, e dentro dessa norma de construção naval nós temos lá alguns parágrafos que citam a atividade hidrojato. Por não termos uma regulamentação local para a atividade hidrojateamento, nós utilizamos o quê? Outras entidades fora do país que vão reger essa atividade de hidrojateamento, tá? Dentre elas aqui a gente usa muito, principalmente, né, os manuais dos equipamentos, os procedimentos técnicos dos equipamentos, tá? E nós temos algumas normas internacionais em que a gente pode estar aplicando para reger essa atividade de hidrojateamento, de hidrodemolição nas nossas atividades, tá? Que é a do ACI, né? O American Concrete Institute, tá? Do ICRI, que é o International Concrete Repair Institute, a WJTA, tá? A WJTA é uma entidade focada em estudos de aplicação da atividade de hidrojato, não só para hidrodemolição, mas como para todas as outras áreas de aplicação de hidrojateamento, tá? A EWJI, que é a European Water Jet Institute, e a NSI, American National Standards Institute. E é isso. Obrigado. Perguntas? Perguntas? Só faço comentário. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente tem uma pausa programada, né, Denise? A gente passou um pouquinho do tempo dessa apresentação. Antes das perguntas, queria saber se vocês preferem terminar aqui as perguntas e engatar para a próxima apresentação, ou se depois da rodada de perguntas, se a gente faz a pausa e depois volta. O que vocês preferem? Porque qualquer coisa a gente termina a rodada e já antecipa a pausa para a gente não ficar muito tempo alongado aqui. Pausinha. O pipi. Agora é para perguntar. Tá bom. Tá. Fica à vontade. Vamos lá, então. Tá ok, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber qual que é a área mínima que seria viável para eu utilizar e se eu consigo utilizar na área residencial. Não existe uma determinação de área mínima. Como eu falei, a aplicação, você pode fazer aplicação spots. Você pode fazer um corte numa área de, sei lá, 10 por 15, 10 por 10, entendeu? Então, você consegue fazer pequenas aplicações para reparação estrutural. Você quer dizer do equipamento em si? Quero dizer que eu estou com uma situação numa garagem de residencial, de um prédio. Sim. Aí tem um tratamento na laje, a gente tem que fazer essa demolição, e eu pensei nesse equipamento, aí se seria viável utilizar isso. Sim. O equipamento, tanto o semi-automatizado como o automatizado, tá? Ele tem, se eu não estiver enganado, ele tem 1,70m, 1,75m de altura mínima. Ou seja, se é um teto de uma garagem, você deve ter aí uns 2 metros de altura, então você consegue trabalhar tranquilamente. Você consegue regular ele para que ele atinja alturas aí até 2,40 m, 2,5 m, tá? Tranquilamente. Você consegue configurar o equipamento para essa altura, para trabalhar aí dentro de garagem, de pavimento de prédios, tá? A única questão vão ser em relação a espaçamentos entre colunas. Se você tiver um espaçamento entre colunas inferiores a 1,20 m, aí você teria que desmontar o equipamento para poder passar para o outro lado. Mas se tiver 1,20 m, você consegue passar entre as duas colunas, tá? Mas você consegue aplicar sim. Obrigado. Qual o ponto de viabilidade técnica do produto? Deixa eu repetir aqui. Eu fazer um complemento à pergunta que ele fez. Qual é o ponto, qual é o índice de viabilidade técnica para que eu possa mobilizar um equipamento desse e ter equilíbrio financeiro, por exemplo? Tá. Tecnicamente falando, dentro do exemplo que ele deu aqui, uma garagem de prédio, né?
Dentro de uma garagem de prédio, um método convencional, tá? Você vai ter, muito provavelmente, você vai ter que fazer escoramentos, vai ter que trabalhar num horário, um período onde você não incomode as pessoas, por exemplo, que morem no prédio, que estejam trabalhando no prédio, porque o ruído provocado vai ser um ruído extremamente alto, né? Então, assim, o equipamento, tecnicamente, ele é muito viável, a aplicação da hidrodemolição dentro de uma área como essa, de um estacionamento, de um prédio, tá? Falando da parte de aplicação. Financeiramente falando, quando que essa aplicação se torna bastante viável? Primeiro, quando você tem suprimento de água fornecido pelo cliente, ou seja, você tem uma fonte de água que você vai estar utilizando ali para abastecer o seu equipamento, porque o consumo de água é extremamente alto. Ou seja, se você tiver que comprar água para fazer a aplicação, isso começa a encarecer a sua aplicação. E o combustível, principalmente a questão do combustível. Na maior parte dos casos, quando a gente fala de aplicações industriais, né, o cliente vem com o fornecimento de água e combustível. Isso viabiliza muito a aplicação do hidrojateamento, da hidrodemolição. Quando você não tem os dois, isso já tem que começar a ser mais bem estudado para viabilizar essa aplicação ou não. Porém, tecnicamente falando, ele é muito mais viável do que um processo convencional. Sim, sim. Tecnicamente, eu não questiono a viabilidade, não. Eu entendo que até por Você pensa mais economicamente, né? Até por todas as vantagens e qualidades do método, principalmente em relação à segurança e ergonomia, é inquestionável, né? A viabilidade técnica. Mas a partir de quantos metros cúbicos, por exemplo, eu começo a viabilizar o uso desse processo? Por exemplo, eu vou pedir aqui auxílio aos universitários. Beleza, só complementando. Você falou que eu posso fazer recortes de 15 por 30, 15 por 15. Eu tenho precisão para isso. Mas não quer dizer que isso seja viável financeiramente de fazer. Eu posso fazer com martelete. Né? Sim, então, esse ponto que eu gostaria de saber, porque é uma escolha. Né? Eu tenho que escolher um método convencional ou não só pela viabilidade técnica, mas pela financeira. Tem que ter equilíbrio. Né? Sim. É interessante saber. Deixa eu passar aqui para o consultor financeiro. Boa tarde de novo, pessoal. Eu sou o Kevin, faço parte da unidade de infraestrutura do grupo. Com relação à viabilidade financeira, é sempre avaliar os outros métodos que eu tenho. Qual que eu vou usar? Agora, por exemplo, a gente está fazendo um serviço, nesse exato momento, num viaduto em São Paulo. Não é quantidade significativa de concreto. É apicoamento de 6 pilares de um viaduto. A gente sabe que a gente começou hoje. Amanhã, no máximo, depois a gente já terminou o serviço. Porém, assim, houve especificação técnica para fazer daquela forma. O prazo, a gente conseguiu entregar num prazo muito pequeno. Então, o nosso cliente, comparando no que ele tinha para poder fazer aquele serviço no momento, que era aplicação de martelete de impacto, a forma como ele já recuperou todo o viaduto, ficou faltando só os pilares. E o processo que ele tem que fazer, porque se ele fosse com martelete, primeiro ele ia ter que fazer a remoção. Ele já estava encontrando dificuldade com o martelete, porque ele já tinha começado a fazer o serviço. Depois da aplicação do martelete, ele ia ter que vir fazendo a limpeza da armadura. Depois da limpeza da armadura, a aplicação de proteção na armadura e a nova concretagem. Com o hidrojato, a gente já cortou a limpeza da armadura. A gente fez o hidrojato, limpei tudo. Fica muito mais fácil para ele. Entendeu? Então, quando é viável, a gente tem que analisar caso por caso. Eu lembro que lá fora, na Europa, eles têm muito uma convenção assim, vale a pena eu mandar uma bomba pesada para fazer a remoção a partir de 10 metros cúbicos de concreto. Isso pensando em resultado. Nesse caso, a gente mostrou que não é bem assim. A gente conseguiu fazer o serviço, estamos conseguindo agora, nesse momento, estamos gerando resultado, ficou num preço competitivo com outro método, tanto que o cliente preferiu fazer. Eu acho que isso é a definição de viabilidade. É muito específico. Cada caso é um caso. Mas assim, se você for fazer, qual é o seu nome? Rafael, se for fazer um apicotamento único, vou fazer 15 por 30 e acabou o trabalho,
Óbvio que você não vai mobilizar uma máquina dessa. E não vai mesmo. Porque o serviço, eu vou lá para você e picotou, para levar 10 segundos. Mas esse serviço, essa máquina não é para isso. Isso não é para isso. Nós agora rompemos perto de, sei lá, 50 supostos de concreto que não podia ter vibração no restante da estrutura. Ok, essa máquina é adequada. Se quer fazer o apicotamento num pilar imenso de uma obra de arte, de baixo até em cima, você vai fazer isso manualmente, ou você pode montar essa estrutura, ele vai subir, porque isso aí é um poste, que é um quadro, você pode montar ele em retângulos maiores, ele vai trabalhar na vertical e na horizontal, e vai subir picotando aquele concreto inteiro, de baixo até em cima. Não sei se tem alguma foto aí para a gente mostrar. Para isso vale a pena, porque ele vai fazer isso em poucos dias. Se você for fazer manual, você vai ter que pendurar um indivíduo, você vai ter que mobilizar um andaime, você vai colocar uma plataforma aérea ali, e às vezes não tem esse acesso. Então, tem local que a máquina é adequada e tem local que não é adequada. Você deu um exemplo que a máquina não é adequada para fazer esse trabalho, mas tem vários outros exemplos que é adequado. Lá em São Paulo, agora, com aqueles viadutos, sei lá de quantos anos, o tema de você fazer demolição com irradiação de tensão é um problema ou para a prefeitura ou para o metrô. Ele não quer essa irradiação de tensão, porque o bulbo de tensão aqui é o quê? De alguns centímetros. 1 centímetro. Se for fazer por outra técnica, o bulbo de tensão vai dar o quê? 30, 40 1 metro. Então, dependendo do estado do viaduto, o projetista pode dizer, eu quero um bulbo de tensão no máximo de 10 centímetros. Você vai ter que usar a máquina. É para isso que ela é viável, é para esses casos. Lá atrás. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns, Denis e Kevin, aí, pela apresentação. Eu não sei se foi falado no início, eu perdi alguns minutos, mas sobre o arrasamento de estacas, porque se tem uma tendência muito grande em reduzir o impacto para as fundações existentes, e os métodos tradicionais perdiam um pouco dessa capacidade geotécnica, em função da trepitação. Então, se já tem algum case executado, como é que isso está em andamento aí utilizando essa técnica que eu vejo com muito bons olhos para esses casos específicos? Tá ok. Obrigado pela pergunta. Não existe ainda um case, mas já existe um escopo, tá? A gente já está com um escopo de arrasamento de estacas, onde a gente vai ter que fazer a preservação da estrutura metálica da estaca, né? E a gente vai ter que fazer a remoção de um diâmetro, se eu não me engano, de 1 metro, 1,5 metro de estaca, né? Então a gente vai ter que preservar a ferragem e fazer a remoção do preenchimento de concreto, tá? A gente já tem um escopo já desse, é totalmente possível, tá? A emissão de vibrações, como a gente falou no começo, é muito baixa, tá? O ponto de aplicação, como a gente falou, essa vibração, ela vai alcançar 1 centímetro, basicamente, ao redor do ponto de aplicação, tá? Então, ela começa a se tornar muito viável para esse tipo de serviço, tá? Como, assim, ainda não é uma prática muito difundida, a gente vem trabalhando já para que a gente consiga viabilizar esses negócios e entrar como, lógico, como portfólio da empresa, né? Para que a gente consiga já expandir essa técnica dentro do mercado. Mas é totalmente possível. Tá? Eu queria tirar uma dúvida com relação a uma execução específica. No caso, vamos supor, eu vou reabilitar uma tubulação de concreto e tem uma junta deslocada, ou então a parte da geratriz da tubulação caiu e está enroscada na armação. Eu consigo quebrar, dependendo da distância que esse pedaço de concreto esteja da entrada da tubulação, ou o alcance não é tão grande a ponto de eu conseguir alcançar algo dentro de uma tubulação, vamos supor, de 600 milímetros. Com o robô, você fala? Sim. Dependendo, a gente vai ter a limitação exatamente do espaço para que eu consiga fazer a instalação do robô. Se eu não tiver o espaço suficiente, o processo seria um processo
manual, tá? Mas aí com o processo manual você consegue fazer decompor, né, no caso esse pedaço que está fazendo essa obstrução com o processo manual através de pistola, mas é totalmente possível. Tem armadura metálica junto ou é só um pedaço de concreto? Não, metálica. Tem Até por isso não está conseguindo fazer a puxada. Aí ela está enroscada e não consegue quebrar. Então. A parte de concreto você vai conseguir demolir todo o concreto para que você se a armação tiver solta, você conseguir remover, é só fazer a remoção dela através de um cabo de aço, alguma coisa do tipo, ou senão você consegue fazer o corte, né, dessa estrutura metálica aí, já que toda a ferragem vai estar aparente. Mas o processo mais indicado aí seria o manual. Obrigado. Porque eu acredito que o robô não tenha como a gente fazer a inserção dentro dessa área. Boa tarde. Só entrando no assunto aí sobre pequenas áreas, né, me veio uma possibilidade de uma obra que eu estava há pouco tempo agora, que é você fazer a desproteção, né, de cortinas atirantadas. Então, eu estava numa obra que a gente precisava quebrar os capacetes de proteção, fazer o tratamento, né, da cordoalha. E a gente fez ela manualmente, precisava ter acesso, né, andaime, dentro de área de mineração, que é muito complicado. Eu acho que seria aí uma área que é pequena, aproximadamente 30 por 30, né, essa demolição, mas seriam vários, né. Mas é uma possibilidade que eu vi aqui que achei interessante, que eu acredito que o equipamento atenderia. Sim, sim. Todos esses casos, como a gente comentou aqui agora, até Túlio comentou aqui, essa viabilidade, né, vai depender bastante da questão da dificuldade que você tem para a realização do serviço, dos métodos que você tem que estão disponíveis naquele momento, tá? E se esses métodos que você tem atendem às especificações de qualidade a qual o cliente está colocando para você. A gente atende com o processo de hidrodemolição uma série de requisitos ambientais, né? Ele é menos agressivo, tá? Gera menos ruído, como a gente falou, principalmente em áreas residenciais ou shoppings ou áreas urbanas, né? Como é uma área industrial, né? Você ali, como você falou, são vários pontos, você ganha em agilidade, em produtividade nessas áreas spot. Ou seja, a partir do momento que você tem essas marcações você já sabe quais são os pontos a ser tratado, você consegue ser rápido, ser ágil. Se você tem uma parte grande onde você tem pontos distribuídos, você está em cima de uma plataforma, você está com o equipamento acoplado na plataforma, você só vai posicionando, faz o ponto, o spot rápido, já muda para o seguinte, ou seja, você vai ganhar em produtividade. Então, é uma possibilidade. Um ponto importante nisso, que é o seguinte, por que essas máquinas cresceram tanto na Europa e Estados Unidos? Porque eles dão muito valor na ausência humana na frente do trabalho. Há clientes no Brasil, a Vale tem crescido para isso, que entre ter um homem exposto ao risco, exposto ao martelete, exposto ao desmonte, ou no caso de uma desproteção na cabeça de uma parede atirantada, por exemplo, ele ter o indivíduo manuseando um joystick a sei lá quantos metros de distância e não ter a presença humana, lá fora isso tem muito valor, porque é impossível o indivíduo se machucar porque ele não está lá. Aqui no Brasil ainda tem muito cliente que não, vai lá, manda o operário que ele quebra. Mas isso tem evoluído. Eu diria que clientes como a Vale, vamos falar de infraestrutura, muita coisa na Braskem, na Dow Chemical. Se você tiver a oportunidade de não usar o homem para fazer uma atividade, eu diria que você teria até um premium price por não ter o homem na frente de serviço. Adicionando, como é uma tecnologia nova no Brasil,
principalmente, isso acontece muito. A gente vendo, pô, acho que dá para fazer isso, acho que dá para fazer aquilo. E nesse processo, a gente, até junto com os clientes, também vai descobrindo o que faz sentido e o que não faz sentido. Em termos de volume, de ter substituição, de fazer de outra forma, do que está envolvido também, porque como o Denis falou, não é só o trabalho final, é tudo que está envolvido para aquilo ficar pronto. Então, o cara tem que fazer o tratamento, tem que remover todo o material, o resíduo que foi gerado, e isso tem um peso também para cada tipo de trabalho, para cada local. A logística pode ser muito substancial ou não, para cada item desse o cliente dá um peso diferente, as empresas dão um peso diferente. Então, via de regra, não tem assim uma resposta, isso aqui vale a pena e aqui não vale a pena. Depende de muita coisa. São projetos de engenharia com várias variáveis para cada tipo de local, de cliente, de aplicação. Então, o que a gente faz geralmente a gente vai ver o que estuda, vê quais são as alternativas e junto com o cliente, de uma forma assim bem aberta, a gente vê, se faz sentido ou não faz sentido. Isso aqui é melhor você fazer de outra forma, tal forma, porque não vai fazer sentido econômico, ou de segurança, ou de cronograma, de rapidez, de histograma, o que seja. Então, a gente se coloca sempre à disposição para estudar. A gente estuda junto e vê o que é possível ou não. Vou colocar mais um ponto aqui em cima dessa discussão. A gente teve um escopo recente onde o cliente estava querendo a aplicação do semi-automatizado para fazer o serviço, né? A gente fez a visita ao cliente, avaliamos a área e a gente viu que naquela área não era necessário a aplicação do semi-automatizado. Era um processo assim muito, muito simples e que a gente ia oferecer um serviço muito além do que ele precisava. Então, a gente mostrou financeiramente para o cliente que o processo mais adequado ali para ele seria um processo manual. Entendeu? E ele ficou extremamente satisfeito, porque inicialmente ele estava pensando, vou precisar usar um robô. Dá para usar? Dá para usar, mas financeiramente vai ficar muito mais caro. Você tem a opção de fazer um trabalho manual, né? Um preço muito mais acessível, onde você vai ter um resultado muito bom. Boa tarde. No caso do processo manual, qual a distância máxima que eu consigo utilizar da máquina até o operador lá na ponta do gatilho? Tá. Não só do manual, mas como o automatizado, tá? Até 100 metros, a gente tem uma perda não tão significativa de pressão numa linha de alta pressão. A partir de 100 metros, você começa a ter uma perda de pressão. Comumente, você pode trabalhar 100, 120 metros sem uma perda significativa. Mas aí, a partir disso daí, a gente tem que começar a avaliar quanto é essa perda, se essa perda é significativa em termos de produção, tá? Se essa perda pode ser compensada, por exemplo, com o aumento da rotação do equipamento, com a substituição de uma mangueira, uma mangueira com uma perda de carga menor. Então, todo o processo é avaliado. Mas, comumente, vamos trabalhar com uma convenção 100 metros, você trabalha de uma forma muito tranquila.